importante juntar, mas como Como? faz isso? E aí o como fazer é que é um pouco mais difícil. Nos artigos de esquizofrenia eu tenho achado mais, na verdade, do que nos artigos quando a gente fala puramente das questões auditivas, mas nós temos sim artigos bem bacanas, interessantes. Depois eu posso passar para você deixar a referência aí para as pessoas. Sim, quero sim, por favor. Olha, nós tivemos uma pergunta aqui, Andréia, só para não deixar escapar. Sobre zumbido, né? Pacientes que têm zumbido. Na verdade, eu queria estender um pouquinho essa pergunta, simplificar, porque eu acho que seria uma outra live, né? Mas pacientes com zumbido, na minha experiência, são pacientes que têm prioridades normalmente diferentes, né? Então, principalmente se o zumbido, ele é perturbador, né? Então, se eu aplico uma escala visual analógica e esse zumbido está lá 7, 8, 9, 10, né? O paciente com certeza tem essa prioridade e depois é que vem a questão auditiva, né? Mas no caso de pacientes com zumbido, que vão fazer o treinamento auditivo, você acha que você já teve essa experiência, já leu sobre isso? Eles têm mais dificuldade, têm menos dificuldade? Existe alguma dificuldade adicional pelo fato deles terem zumbido? Olha, os meus pacientes que realizam treinamento auditivo e que também apresentam zumbido e que assim, a gente sabe que grande parte colocou o aparelho auditivo, né? Já reduz muito aí o índice de zumbido, pelo menos dos meus pacientes. E eu acho que na literatura mostra isso também. Tem os tratamentos que a gente faz, inclusive para zumbido, pensando na terapia sonora, habituação. Enfim, na habituação. Mas quando eu penso nos pacientes, nos meus pacientes que têm zumbido e que realizam treinamento auditivo, eu não tive nenhum que me trouxe, que me relatou desconforto no treinamento auditivo, porque eu acho que eu vi aqui a pergunta também, inclusive tem a pergunta do questionário cognitivo, depois eu falo novamente. Eu não tive nenhum que me trouxe desconforto com relação aos estímulos que a gente realizou ali no treinamento auditivo. Não tive nenhum que relatou, olha, aumentou meu zumbido. Pelo contrário, Mônica, então isso que eu queria trazer. Pelo contrário. Não consigo falar em porcentagens aqui, mas eu acho que uma parte aí boa dos pacientes com treinamento auditivo, apesar de não ser diretamente voltado para o zumbido, eu tive assim, vários pacientes que falaram, olha, eu não percebo mais o meu zumbido. Então, assim, meu zumbido está aqui, mas ele não me incomoda mais. Isso com treinamento auditivo. Então, porque a gente sabe que o treinamento auditivo ele melhora a parte de dessensibilização, de misofonia e outras questões. Dá atenção, né, André? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades que o paciente com zumbido tem, e aí também se você quiser falar da tua experiência, mas eu vejo que uma das maiores dificuldades que ele tem é de tirar o foco do zumbido, né, desviar a atenção. Tanto é que um dos exercícios que a gente costuma fazer é um exercício cognitivo, né, com pacientes com zumbido, que preste atenção em outro som durante alguns segundos, né? Desvia sua atenção para um outro estímulo sonoro que não o zumbido. Então, esse treino de você desviar a atenção do zumbido para outro som já não deixa de ser um treinamento auditivo neurocognitivo, né? Então, eu acho que assim, pelo que você está falando aí, e acho que faz muito sentido, o paciente com zumbido deve, pelo contrário, se beneficiar muito do treinamento auditivo neurocognitivo, né? E aí eu tô ainda mais animada com isso. Me conta mais. Olha, estão colocando aqui que tem um trabalho de paciente, né? Em Santa Maria, né? Deve ser muito bacana, assim. Eu não tenho essa pesquisa para trazer para vocês. Agora de imediato, né, de pacientes com zumbido e o treinamento, mas o que eu tenho é a minha experiência clínica de relatar que eu tenho muitos casos de pacientes com zumbido que realizam treinamento auditivo e ou deixam de perceber o zumbido, ou o zumbido passa a não incomodar mais. Continua percebendo o zumbido, mas ele não incomoda mais. É muito legal. Muito
bom. Tem até um comentário aqui que o desconforto pode ser verificado em pacientes com hiperacusia, né? Realmente, pacientes que têm hipersensibilidade, que têm campo dinâmico reduzido, já não tem uma amplificação adequada, né? Quando ele está com esse quadro, então ele está com um quadro, campo dinâmico reduzido, você primeiro, antes de dar audibilidade, você tem que abrir campo dinâmico, então tem tantos passos antes disso, né, que realmente, se você já começar com tudo, com esses pacientes, realmente pode trazer algum desconforto. Olha, então falando aqui, já tiveram relatos também com relação a isso. Mônica, só trazendo o que eu acho que também teve uma pergunta falando dos questionários do rastreio cognitivo, que eu costumo utilizar o MoCA e o Minimental. Tá? Então, eu costumo utilizar eles dois. O MoCA tem uma questão com relação ao número mínimo a parte acadêmica que o paciente precisa ter. Eu acho que ele precisa ter estudado pelo menos 6 anos, eu acho que 6 ou 8 anos. Depois eu posso também deixar a referência com você, tá, Mônica? E o Minimental não, tem até para pessoas que não são alfabetizadas. Então, dependendo do público, eu aplico um ou eu aplico outro. Mas, só respondendo ali a questão dos rastreios cognitivos que eu aplico no consultório antes do treinamento auditivo. Boa. Tem uma pergunta aqui sobre tempo de sessão, não sei se você já quer responder ou quer deixar para quando a gente for falar sobre o treinamento. Então, tempo de sessão, eu estou entendendo que é o tempo no consultório, enquanto o paciente fica comigo, ele fica 1 hora. Deve ser de treinamento. Seria isso? Eu sempre reservo 1 hora. Agora, se você estiver falando da quantidade de sessões, em média, duram 12 sessões. É diferente do meu protocolo com criança. Meu protocolo com criança dura 15 sessões. Com adulto e com idoso, em média, 12 sessões. Mas pode ser que se estenda, viu, Mônica? Não é fechado assim, então são 12 média, sessões. Né? Isso. Andréia, a gente está falando aqui sobre paciente idoso, sobre adulto, quem usa aparelho, quem tem zumbido, ou seja, o público é super variado. Você já falou sobre isso, que não é só para quem tem perda auditiva, é para quem não tem também, né? Mas, de uma forma geral, quem são os pacientes que você costuma atender, que você costuma propor o treinamento auditivo neurocognitivo, né? Na sua prática, quem é o público desse treinamento? Hoje, o público hoje, né, pensando assim, depois de anos atendendo, hoje o público desse treinamento simplesmente são todos. Todos os pacientes que chegam. Independente de queixa, sintoma, sinal. Não, na verdade, assim, eu estou pensando no paciente que vai realizar o treinamento auditivo. Então, por exemplo, se for uma criança que tem perda auditiva, que não tem perda auditiva, que tem um transtorno do processamento auditivo, uma adolescente com transtorno do processamento. Eu estou pensando aqui em transtorno de processamento auditivo, o protocolo, a forma como eu trabalho, que eu acredito é o treinamento auditivo neurocognitivo. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Seria isso? Assim, o paciente vem para realizar o tratamento comigo, o treinamento. O que eu faço? Treinamento auditivo neurocognitivo. Isso para todos. Ótimo. Porque aí eu vou... Qual vai ser a diferença entre um paciente e outro? A idade do paciente, as estratégias que eu vou aplicar com aquele paciente e o nível de dificuldade que eu vou aplicar com cada paciente de acordo com as alterações que esse paciente tenha, as queixas que esse paciente traz. Então, eu vou fazer adaptações de acordo com idade, queixas, enfim, mas eu utilizo estratégias neurocognitivas com todos os pacientes que vêm realizar o treinamento auditivo. E aí, agora, aproveitando essa pergunta, Andréia, imagina que o paciente chega para você para colocar aparelhos auditivos, né, para iniciar o processo de reabilitação. Então, ele tem perda auditiva, ele está em busca de audibilidade. Você avalia, nesse momento, se ele é candidato ao treinamento auditivo neurocognitivo ou você espera algum resultado com a amplificação primeiro? Essa é uma pergunta. E a outra, já emendando aqui, se você vê diferença em pacientes que iniciam o treinamento auditivo logo no início da reabilitação ou se eles esperam um pouquinho para começar. Mônica, a primeira pergunta como que foi mesmo? Porque daí entrou um negócio que eu tive que explicar. Então, a primeira pergunta é se você espera o paciente ter algum resultado com a amplificação ou se você já propõe o treinamento auditivo porque todo mundo
Quem tem perda auditiva tem alguma dificuldade no processamento, né? Sim. Então, seria, teoricamente, já um candidato, mas você espera um primeiro resultado com amplificação, por exemplo, nós sabemos que dentro do plano terapêutico aí da reabilitação com aparelho, primeiro o paciente ele tem que criar uma rotina, se acostumar com o uso, usar pelo menos 8 horas por dia, né? Até chegar no momento da máxima audibilidade, onde nós abrimos a amplificação, damos audibilidade para ele, etc. Então, esse períodozinho é um período inicial que pode variar ali de 15 dias até um mês, 2 meses, né? Mas, e aí ele já começa a colher frutos dessa audibilidade, né? Já começa a ter bons resultados ali com o aparelho. Aí a minha pergunta é, como você já tem esse protocolo instituído, você é especialista no assunto, você já oferece, sabendo que tem bons resultados, né? Claro, e acelera o processo. Você já oferece logo no início da reabilitação ou você espera para ver qual vai ser o desempenho que ele vai ter quando ele tiver a máxima audibilidade? Na verdade, assim, eu não aplico em todo mundo, né? Eu acho que seria muito bacana aplicar em todo mundo, porque sempre dá para melhorar, como eu falei anteriormente, mas eu não aplico, eu aguardo. Porém, existem pacientes que logo de imediato já sugiro. Quais pacientes que eu sugiro? Os que já têm diagnóstico de alguma questão cognitiva importante. Então, se é um paciente, por exemplo, que já tem diagnóstico de Alzheimer ou de algum quadro demencial, de imediato eu já falo do treinamento auditivo associado ao uso do aparelho auditivo. Se é um paciente que não tem e que eu estou conversando ali com ele e não me parece nesse primeiro momento que tem uma questão cognitiva importante, eu aguardo esse processo de aclimatização, as queixas que o paciente vai me trazer. Então, hoje eu não aplico em todo mundo. Depende do quadro do paciente, do que o paciente vai me trazer, eu posso sugerir logo no início ou eu aguardo. Grande parte eu acabo aguardando e vou observando as queixas do paciente e depois eu falo. Em algumas situações, quando eu sei que o paciente ele é mais queixoso, ele já tem, por exemplo, depressão associada, eu já falo, olha, é importante eu já te avisar que existe um tratamento também, aí eu explico sobre a fisiologia do sistema auditivo, é claro que de acordo também com o que o paciente consegue entender, mostro o sistema auditivo central, falo das funções cognitivas e falo, seria importante que junto nós fizéssemos um trabalho, mas vamos observar como você vai lidar só com o uso da amplificação nesse primeiro momento. Então, cada caso é um caso. Sim, tem caso que eu já falo no início, tem caso que eu falo depois de alguns dias que o paciente está com o aparelho, e tem situações que eu vou falar só lá na frente. E você faz rastreio com o Minimental, por exemplo, quando você desconfia, faz logo no início para poder também utilizar o treinamento auditivo? Eu faço os questionários de, por exemplo, HHE ou HHIA, né? Eu gosto muito dos questionários. E aí o que acontece? Quando você está conversando com um paciente ou você está fazendo algum questionário, você já vai observando se existem questões ou não, quando o paciente não tem nenhum tipo de diagnóstico. Então, nessas observações, quando eu percebo que o paciente não consegue responder o que eu estou perguntando, quando ele se dispersa, quando ele esquece a pergunta, quando ele não consegue uma organização do discurso. Então, dependendo de como esse paciente está respondendo, aí eu já faço rastreio. Também não são em todos os casos que eu já faço rastreio ali de imediato. Eu vou sentindo, eu vou realmente observando o paciente para eu saber. Faço rastreio, não faço rastreio, ou em qual momento que eu vou fazer o rastreio cognitivo. Também não realizo em todos. Boa. Andréia, olha, eu tô cheia de dúvidas aqui. Eu acho que quem está assistindo também já deve estar com várias ideias aqui e obrigada por isso. Mas uma delas eu acho que não deve ser só minha, deve ser de todo mundo que está assistindo aqui, que esse treinamento auditivo, ele é feito em cabina, ele é formal, existe algum modelo de treinamento auditivo neurocognitivo que pode ser feito de uma forma um pouco mais informal, durante uma consulta de reabilitação auditiva, por exemplo? Dá uma ideia para a gente, assim, de como é feito o trabalho, só para a gente ter algumas ideias e criar uma perspectiva, né? Se isso é para mim, se eu posso incluir isso na minha prática ou não.
Olha, eu utilizo tanto a parte formal quanto informal. Inclusive, para alguns pacientes, eu começo com o informal, eu faço fora da cabine, mas eu junto os dois. A minha sessão dura 1 hora. Então, nessa 1 hora, eu tenho um planejamento, eu faço o planejamento daquele paciente, eu vou aplicando as técnicas. Então, por exemplo, o que se pode fazer? Ai, mas eu tenho a cabine, então eu vou falar nas duas situações, quem tem e quem não tem. Tá. O que você precisa observar? As dificuldades do seu paciente. Se ele tem dificuldade... E muitas das vezes, gente, a gente vai focar muito na queixa do paciente. Então é uma queixa muito de compreender a fala na presença do ruído. Uma questão muito importante. Paciente que tem perda auditiva, que utiliza aparelho auditivo, uma das questões que eu sempre foco quando eu vou dar aula, trabalhar processamento temporal. Porque o que eu observo, que as pessoas, elas focam muito na queixa, não entendem em ambiente ruidoso e se esquecem muitas vezes do processamento temporal. E se o paciente não tiver um bom processamento temporal, por mais que você trabalhe a habilidade de figura funda, ele vai continuar com dificuldade, porque ele tem uma dificuldade de discriminação. Ele vai ter uma dificuldade de entender se a pessoa falou faca ou vaca, por exemplo, e mesmo que você trabalhe a habilidade de figura fundo, a dificuldade de discriminar, a dificuldade nesse processamento temporal, tanto de resolução quanto de ordenação, ela está em dificuldade. Então, precisa trabalhar. Eu trabalho processamento temporal com todos os pacientes. Isso é super importante de trazer, né? Uma outra questão importante. Então, você vai trabalhar ali... o seu paciente, ele trouxe uma queixa específica de dificuldade de compreender a fala na presença do ruído. Você precisa entender qual a relação sinal-ruído é mais difícil para o seu paciente. E você pode aplicar, por exemplo, se a gente pensar na cabine, tem muitos testes no mercado, muitos materiais no mercado, onde você vai colocar ali uma história, uma relação sinal-ruído muito baixinha. E aí você vai pedir para o seu paciente te contar a história, por exemplo. Você não vai pedir só para ele apontar. Você vai pedir para ele te contar do que se trata, o que será que aconteceu. E aí você vai modificando, você vai deixando esse ruído mais alto até você entender qual é a principal dificuldade ali do seu paciente. Isso se a gente pensar dentro da cabine. Eu não tenho cabine, vou trabalhar fora da cabine. Você também consegue ir trabalhando mais ou menos os níveis ali de som, aumentando e baixando. Você vai trabalhando com o que você tem ali no seu formato. E aí a gente está trabalhando o quê? Então eu estou conseguindo entender qual é a relação sinal-ruído ideal ali nesse momento para o paciente. Eu vou trabalhar então a partir dela. Eu não posso já colocar uma relação sinal-ruído zero. Tem paciente que não consegue, certo? Não sei se você quer que eu explique o que significa essa relação sinal-ruído, que seria assim, um sinal, por exemplo, a história na mesma intensidade do ruído. Aí é uma relação zero. Quanto mais o ruído está alto, né, está acima o volume, né, pensando acima da história, em relação sinal-ruído negativa, e se ele está abaixo, uma relação sinal-ruído positiva. Então, você vai entender. Então, eu sei que eu preciso trabalhar com o paciente aquela relação sinal-ruído. Você vai focar nisso. Até que você coloca um dB acima. Vai colocando os dBs acima. Você não precisa colocar 5, 10 dBs acima. Você coloca o que o paciente consegue. Conforme você viu que aquela relação sinal-ruído, vamos supor que o paciente ele só consiga compreender a fala. Estou falando um pouco rápido por conta do tempo. Ele só consiga entender a fala numa relação sinal-ruído de mais 10. Onde a fala está 10 dBs acima do ruído. Você vai focar naquilo. Quando ele conseguiu em menos 8, por exemplo, aí você vai também colocar outras estratégias juntos. Por exemplo, o paciente está ouvindo uma história, ele está ouvindo uma fala e ao mesmo tempo ele vai fazer um joguinho, tá? Então você vai trazendo estratégias onde está trabalhando cognição, junto com estratégias onde está trabalhando a via auditiva. E quando a gente pensa, por exemplo, eu ouvi e eu apontei para o que eu ouvi, eu estou trabalhando um nível de auditivo e cognitivo. Agora, quando eu ouvi, eu preciso compreender, eu preciso responder perguntas depois, eu estou trabalhando outros níveis cognitivos do meu paciente, compreendendo tanto da memória de trabalho, a memória de longo prazo, a memória de curto prazo. Eu estou trabalhando também essa organização do discurso, como que ele compreendeu aquela história, como que ele compreendeu aquela informação. E eu vou falar para vocês que muita coisa aparece nessas situações de atividades, até questões emocionais, é que não dá tempo, poderia contar, trazer vários exemplos aí de pacientes, trazendo questões do paciente não ouvir, ele distorcer aquela história, e quando você fala, olha,
Agora eu vou colocar a história sem ruído. Ele fala, nossa, eu acho que eu falei isso porque quando eu era criança aconteceu isso. Gente, acontece bastante quando é paciente idoso. E a gente entender, olha, então aqui eu preciso de um acompanhamento com psicólogo. Porque por mais que eu trabalhe esse neurocognitivo, esse emocional dele está atrapalhando demais essa escuta. Esse emocional dele está trabalhando demais esse cognitivo. Então ele precisa também de um acompanhamento em conjunto com outro profissional. Essa abordagem, essa abordagem Gasmilha chama de audiologia intervencionista. Eu acho que é um olhar 360 que temos aí sobre o indivíduo, né? Ele não só como indivíduo, mas dentro de um contexto social, um contexto familiar também. Então, eu acho muito bacana. E te ouvindo falar aí, comecei a pensar o quanto nós temos que realmente pensar em novos protocolos de atendimento, né, Andréia? Eu acho que cada vez mais é nossa responsabilidade estudar e pensar sobre o assunto, implementar novos protocolos, rever o nosso protocolo de atendimento, né? Aquele protocolo tradicional, faz uma audiometria, entende campo dinâmico, seleciona aparelho, faz uma primeira adaptação, manda para casa, volta, vê se está tudo bem e pronto. E não pode ser isso mais, né? Já não pode ser isso, na verdade, já faz tempo, né? E hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que as pessoas, nós profissionais já sabemos muito mais do que o que nós fazemos, né? Então acho que está na hora da gente rever protocolo, sem dúvida alguma. E obrigada aí por essa conversa, que eu tenho certeza que deve ter inspirado aí muita gente, né? Porque realmente precisamos conhecer mais. Inclusive, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre o teu curso, Andréia, porque foi o que me inspirou para fazer essa live contigo, né? Quando eu vi o tema do curso, que eu achei super interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também sobre ele, qual foi sua motivação, como é que é o curso, para quem né? Se é para todo fonoaudiólogo, enfim. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Então, as inscrições estão abertas, eu acho que vai até terça-feira só, para o curso de treinamento auditivo neurocognitivo de A a Z. Eu decidi montar esse curso, na verdade, justamente porque eu percebi uma dificuldade nesse tipo de formato, nesse tipo de protocolo. Quando a gente vai olhar, tem muita coisa, né, falando. Graças a Deus, hoje a gente tem... Você vai olhar, tem uma série de cursos, uma série de recursos, de materiais. Está sendo muito bacana mesmo trabalhar com processamento auditivo hoje, porque antes a gente tinha pouquíssimos recursos, nós tínhamos pouquíssimos recursos, né? Hoje a gente já tem bastante. E, na verdade, o que me motivou a criar finalmente esse curso foi a minha prática clínica e o sucesso que a gente tem, graças a Deus, né, com grande parte dos pacientes, é importante falar isso, né, sempre não somos perfeitos, não somos, a gente estuda, para cada vez a gente perceber que a gente precisa estudar mais, né, Mônica? Exatamente. E esse curso ele foi desenhado e está sendo criado com muito carinho. E realmente é de A a Z, onde eu entendo que eu estou partindo do pressuposto que os alunos não sabem absolutamente nada, então a gente vai começar realmente da anatomofisiologia do sistema auditivo. Esse primeiro curso, então, está sendo lançado o curso 1. É importante falar que nesse primeiro curso eu não vou falar de perda auditiva, porque eu estou pensando, inclusive, até na hierarquia de tudo, sabe? Então a gente vai falar sobre toda a anatomofisiologia, o que é o processamento, todo o protocolo de treinamento auditivo neurocognitivo, como você desenvolver, os questionários, o que fazer na primeira sessão, segunda sessão, enfim, pensando em quem não tem perda auditiva. Vai ajudar quem tem perda auditiva também? Claro, porque você vai criando um raciocínio. O curso 2... que eu ainda não tenho data, o curso 2, que junto com esse também vai ter a parte de quem tem perda auditiva. Mas é o que eu até conversei com você, que as pessoas que estão no curso 1, que estão matriculadas, elas também terão acesso às aulas do curso 2. Então, quem está matriculado no curso 1, quando chegar o momento do curso 2, que eu ainda não tenho data para ser lançado, também terão acesso a essas aulas do curso 2.
E eu estou muito feliz porque realmente tem bastante gente mandando mensagem, querendo aprender assim, realmente essa parte neurocognitiva que é o treinamento auditivo que eu acredito. E as pessoas têm acesso durante um ano ao curso, então você pode assistir as aulas o quanto você quiser. O curso ele é gravado e tem os encontros online ao vivo para a gente conversar, para tirar dúvida. Então são 4 encontros. Nós temos 2 aulas bônus, que é para treinamento auditivo em crianças pequenininhas, né, menores de 7 anos, desde 2 anos, por exemplo, onde você pensa, e agora, o que eu faço? Já estou percebendo alguma questão aqui, como trabalhar com essa criança. E também uma aula bônus para toda essa parte acadêmica. Então, e as dificuldades de aprendizagem? Como que eu oriento a família, como que eu oriento a escola, como que eu lido com essas questões de aprendizagem. E o que mais que eu posso dizer sobre o curso? Vai ser muito legal. E o link está no seu perfil, né? Estão perguntando aqui. Isso. O link está no perfil da Andreia. Então, quem não está ainda não segue o perfil da Andreia, pode seguir, né? Fono Andreia Paz. E muito obrigada mais uma vez, Andreia. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui tenha feito diferença para as pessoas que nos acompanham, né? Acho que esse é a nossa maior motivação, né? Eu falo por você também, que eu acredito que você tem a mesma motivação que eu, né? Então, espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil para que vocês possam repensar a sua prática, rever os protocolos, estudar mais e conhecer temas novos, diferentes e ajudar mais pessoas, né? Eu acho que é para isso que a gente estuda tanto, para ajudar as pessoas. Então, muito obrigada mesmo, Andreia, obrigada pelo seu tempo e obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tanto ao vivo quanto aqueles que vão assistir a live gravada, porque eu pretendo deixar gravada aqui no canal, tá bom? Um beijo a todos e um ótimo domingo, uma ótima semana. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Ok, pessoal. Muito obrigada, então, pela participação e nos vemos aí numa próxima oportunidade, uma próxima live, tá bom? Beijinhos.